Fala galera, beleza? Aqui é o Arthur e hoje eu trago para vocês o comparativo do Moto G4 Play e do Lenovo Vibe C2. Bastante gente tem dúvidas em qual dos dois adquirir, por quê? Aqui a gente tem um aparelho de uns 800 e 900 reais mais ou menos, e aqui um de 650 a 700 reais. Então será que vale a pena você pagar mais caro e ir no Moto G4 Play, ou você economiza e vai no Vibe C2? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês nesse comparativo. Antes que venham falar, você tem que comparar com o K5, tá, realmente ele tá com preço mais similar com o K5, mas também tem gente que tem dúvida entre esses dois aparelhos, então por isso que eu estou atendendo a esse pedido, beleza? Então vamos começar aqui com a construção dos dispositivos. Como sempre, por serem aí de entrada, temos plástico, né, na maioria do corpo do dispositivo, com exceção da tela que é de vidro. Então aqui eles são bem parecidos até, né, por serem de linhas da mesma fabricante e de linhas diferentes. Aqui tem cantos arredondados, mas aqui parece que começa antes na linha Moto. Aqui na linha Vibe ele é mais retão e só fica arredondado aqui. Aqui temos a saída de áudio para ligação dos dois, que aqui também serve para mídia no Moto G4 Play. Câmera frontal, aqui o microfone, enquanto, né, o Vibe C2 ele trabalha com botões capacitivos, que é o multitarefa, o home e o voltar. Aqui o Moto G ele tem, né, os botões virtuais, como é normal na linha Moto. Aqui nas laterais a gente percebe que eles são até meio parecidos, imitando aqui metal, né, alumínio, mas é plástico também, como eu já disse. Aqui em cima temos a saída P2 para fone de ouvido, na esquerda nada, então é bem parecido. Na parte de baixo temos a saída micro USB, o microfone no C2, né? Como eu disse, o G4 fica aqui na frente, né? Na frontal. Aqui os botões de volume e o power, que são invertidos. E aqui tem um serrilhado. Aqui você confunde mais porque ele é todo liso, né? E na maioria das vezes o botão power fica aqui na parte de cima, então você acaba confundindo um pouco, mas nada demais. Aqui na traseira temos o logotipo da Lenovo, da linha Moto, a câmera, né, um pouquinho protuberante com flash LED e um microfone, e aqui também a câmera, um flash e outro microfone. Ela também é ligeiramente saltada, mas tem essa proteção aqui, né, desse pequeno metalzinho aqui. Enquanto, né, como eu disse, o Moto G tem aqui a saída, né, de áudio frontal, o C2 tem a traseira. Ele acaba enganando, achando, né, a gente acha que é estéreo por causa dessa pequena divisória, mas se eu sair desse lado ele meio que expande aí, né, pro resto. E os dois tem como tirar a bateria e a tampa, né? Se consegue tirar a bateria, com certeza você tira a tampa. Aqui a gente pode ver, retirando os dois. Como a gente pode ver aqui, ó, podemos retirar a bateria. Temos aqui a entrada pro slot, né, pro cartão micro SD nos dois. Aqui no C2 fica no centro. E aqui os dois micro SIM. Uma coisa bem curiosa é que essas baterias são idênticas. Aqui a gente tem 2.800 mAh e aqui 2.750, praticamente 2.800. E elas são realmente idênticas. Essa bateria você consegue colocar aqui e essa você consegue colocar aqui no C2. Eu não aconselho fazer isso, também não aconselho nem ligar, né, vai que dá problema, mas é curioso. Aqui a gente pode ver também já o alto-falante, né, do C2, como eu disse para vocês. Bom, então aqui no quesito de construção vou dar empate, porque os aparelhos são bem construídos, eles são todos de plástico, né, não tem nenhuma diferença, nenhum tem certificação IP alguma coisa, né, nem de poeira, nem de água. São praticamente idênticos. Aqui vidro normal nos dois, nada muito especial. Bom, iremos falar agora do display dos dispositivos. Os dois têm 5 polegadas com resolução HD e são IPS. Ambos têm displays de ótima qualidade, eu curti bastante o display desses modelos, é realmente bem interessante. O ângulo de visão dos dois é muito bacana, eu realmente gostei bastante. Ainda mais pelo preço, por exemplo, o C2 ele custa, como eu disse, 650 reais, 700. É um ótimo display, principalmente nessa faixa de preço. A densidade é a mesma, a reprodução de cores
também é bem semelhante. Mas eu notei que, por exemplo, o branco do C2, aqui no vídeo não parece tanto, mas o branco do C2 é um pouco mais realista, aqui puxa mais pro amarelo no Moto G. E as cores também são um pouco mais vivas, eu diria. Por exemplo, o vermelho é bem mais forte que no C2. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo, mas é isso que eu noto. Então, nesse caso, eu achei o display do C2 melhor. No caso, assim, de reprodução de cores, ângulo de visão nem tanto, são bem parecidos. Mas a reprodução de cores, o branco, eu curti mais a IPS do Vibe C2. Na resposta ao toque, né, como eu disse para vocês no review, eu tive alguns problemas com o C2. Ele não respondia assim tão bem como eu esperava. Mas como eu disse também, eu acho que é mais do software. Eu acho que não é a tela que é de má qualidade. Então aqui eu tenho uma resposta melhor no toque, quando você está navegando no sistema. E também eu acho que é mais pelo sistema que aqui foi melhor trabalhado. Bom, agora falando aqui no hardware, aqui a gente tem diferença de fabricantes do chipset. Aqui a gente trabalha com a Qualcomm e aqui a MediaTek, né, como a Lenovo fez com o A7010. Aqui nós temos o Qualcomm Snapdragon 410 de 1.2 GHz, ele é um quad-core. Aqui a gente tem o MediaTek MT6735P, ele é quad-core de 1 GHz, ambos são Cortex A53. A GPU aqui do G4 Play é a Adreno 306 e aqui é a Mali T720 MP2. Os dois possuem 16 GB de memória interna, o que é bem interessante. Aqui nós temos 2 GB de RAM, aqui temos apenas 1 GB, que eu acho que podia ser 2 também, né, na categoria dele. Os dois suportam microSD, aqui de até 128 GB ou 256, agora me fugiu na memória. E aqui de 32 GB, infelizmente, mas é capaz até que suporte mais. Mas a fabricante ela garante que pelo menos de 32 cabe aqui. A questão de conexões, sensores, se vocês quiserem ver mais detalhadamente, o review já foi sugerido ou está sendo sugerido aqui no card, beleza? Aí vocês veem lá se tem Wi-Fi, se tem 4G, essas coisas, né, mais aprofundadamente. Então, indo para o desempenho, vou falar um pouquinho antes da GPU gráfica deles. Eu acho que a MediaTek ela consegue um desempenho, né, um aproveitamento melhor com a sua GPU. Por exemplo, esse aqui é um aparelho não bem mais barato, mas é mais em conta que o G4 Play e tem uma GPU muito boa, que é a MT720 MP2. Ela não é top de linha, obviamente, mas ela consegue rodar jogos de forma bem satisfatória, ainda mais, né, pelo preço dos aparelhos com MediaTek. A Adreno, né, a 306, a 305, que vem mais ou menos assim no Snapdragon 400, 410, eu acho elas um pouco inferiores em desempenho nos aparelhos. Então, alguns jogos dão bastante lags, isso é um pouco chato. No caso assim, do chipset, eu curto mais os processadores da Qualcomm, né? Eu acho que tem um desempenho melhor, até de economia de bateria. E aqui na MediaTek é bacana, mas dá uma mais engasgada. Então é aquela coisa, aqui você tem um processador, um chipset mais bacana e aqui uma GPU mais bacana. Aqui, como eu disse, tem 2 GB de RAM, aqui 1 GB, então ajuda também no desempenho, né? Esse 2 GB de RAM quando você está rodando jogos, é mais na multitarefa. No dia a dia, eu gostei bastante do desempenho do Moto G4 Play, como eu disse para vocês, ele não engasgou comigo, foi bem de boa. Aqui eu já tive aqueles problemas que eu disse, tá mais com cara do software, que atrapalha um pouco no desempenho, às vezes dá uma engasgada. Com certeza, esse 1 GB de RAM atrapalha assim na multitarefa, porque fica um monte de aplicativo aberto, então ele começa a dar as engasgadas. Eu não curti tanto, mas para jogos eu gostei mais do Vibe C2. Por exemplo, o GTA ele rodou melhor, o Pokémon GO ele rodou praticamente idêntico, mas jogos um pouco mais pesados eu consegui rodar melhor no Vibe C2. Eu vou tentar mostrar para vocês também aqui já, né, o áudio para vocês dos dois dispositivos. Aqui fica na parte frontal e aqui na parte traseira. E aqui a gente tem uma tecnologia que está escrito aqui na caixa, que é o Vives Max Audio, né, que a Lenovo, ela se preocupa bastante com áudio, ela colocou nos 3 aparelhos que ela lançou, então isso é bem legal. Vocês podem ver que eu nem abri com muita diferença, aqui
abre bem rapidinho no G4 Play. Aqui também abre, fica bem de boa. Para jogar eu não tive problema com nenhum dos dois aparelhos no desempenho. Isso foi bem legal. Vou tentar mostrar o áudio para vocês aqui do Moto G, então deixa eu focar para vocês. Então vamos lá. E agora o do Vibe C2. E é nítido que o do Vibe C2 é bem superior, ele é mais alto, ele tem uma qualidade bem interessante. Eu gostei bastante, você viu que mesmo sendo na parte traseira, ele amplia, né, para todo o ambiente, então isso é bem legal. Aqui é bom, mas eu achei um pouco baixo, por exemplo, como vocês viram no comparativo com o G3, ele é até mais baixo que o do G3, então chega a ser um pouquinho decepcionante, vamos dizer assim. Podia ser mais alto, ter uma qualidade também um pouco melhor. Bom, falando aí no software, a gente sabe que aqui os dois rodam o Android Marshmallow, aqui na versão 6.0.1 e aqui na versão 6.0. Aqui a gente tem a interface da Lenovo, que é a Vibe UI, mas ela está menos modificada. Aqui só tem algumas diferenças, né, aqui por exemplo, na barra de notificação. O launcher é o mesmo do Moto G, é o Google Now, mas ela altera os ícones, né, a Lenovo. Como eu disse, aqui eu tive uma ótima experiência com o Moto G4 Play, o sistema é bem rápido, é bem eficiente, o gerenciamento de bateria também é bem interessante. Aqui o sistema é bacana, mas eu tive aquele problema, eu não sei se, como eu disse, se é o desempenho, tipo, se é a memória, alguma coisa assim, mas é um pouquinho chato, né, eles ficam dando uns lags, é bem bobos os lags. Por exemplo, não acontece em jogos, acontece quando você está fazendo a transição de um app para outro, ou quando você está no sistema aqui de boa e dá uns lags. Lógico que, como no review, e aqui está funcionando perfeitamente, mas no dia a dia mesmo, quando você está lá precisando, acontece. Algumas pessoas vão falar que é por causa do preço, realmente o aparelho é um pouco mais em conta, mas por exemplo o Moto E2 não acontece isso, e foi lançado acho que mais barato que esse modelo aqui. Então no geral os dois estão atualizados, acho que os dois vão receber atualização aqui, eu acho que chega mais rápido, né, para a linha Moto, mas provavelmente a Lenovo vai atualizar também aqui o Vibe C2. Bom, na câmera a gente tem aqui 8 megapixels nos dois, na traseira e 5 na frontal. Eles também têm aqui na parte traseira um único flash de LED. Em ambientes internos eu tive uma experiência melhor com o Vibe C2. Ele parece que um pouquinho de luz que encontra no ambiente ele consegue distribuir melhor na foto. Então isso eu gostei bastante. Nas fotos externas eu gostei mais do Moto G4 Play. Ele se lidou melhor com o foco assim no fundo dos objetos, com a cor do céu, por exemplo das árvores que ficou bem verde. Então isso é bem bacana. Aqui no C2 a árvore estava quase ficando preto. É bem estranho, eu não curti tanto. Mas as fotos dos dois são boas para redes sociais, eu diria que é praticamente um empate, porque um se dá bem em condições de pouca luz um pouquinho melhor, não é maravilhoso, mas se dá melhor. E externos, fotos externas, você tem, né, uma experiência melhor aqui com o G4 Play. Bom, a câmera frontal dos dois, como eu disse, tem 5 megapixels, não tem flash de LED nas duas. E eu senti que a do G4 Play ela é melhor, ela se saiu melhor, a qualidade ficou mais detalhada, as cores também ficaram bem bacanas. Aqui eu achei um 5 megapixels, acho que o sensor deve ser um pouco de baixa qualidade, as fotos ficam um pouco borradas, eu não curti tanto. Mas você consegue tirar fotos aí, né, para redes sociais com o C2 também. Mas nesse quesito, a câmera frontal do Moto G4 Play é melhor. Bom, falando aí em bateria, como eu disse, aqui a gente tem 2800 mAh, aqui 2750. No geral, você consegue um dia com os dois, aqui com o Vibe C2, né, eu consegui um dia sem problemas, mas o G4 Play eu consegui até um dia e meio, então isso foi bem bacana, quase 2 dias. E realmente, mesmo após o review, a autonomia dele tá muito bacana, tô curtindo bastante, eu consigo bastante horas de tela, 5 horas de tela, 6 horas de tela, como eu consegui, né, na semana que eu estava testando ele.
Então isso é bem interessante, eu tenho gostado bastante da bateria desse modelo aqui. Os dois vêm com um carregador de 10 watts, que são praticamente idênticos. A diferença é que um tem a entrada micro, a saída, né, entrada micro USB, desculpa, USB aqui, que é o do G4, e aqui o do K5 fica na parte superior, a gente pode ver. Mas os dois são Motorola, Lenovo, então tem a descrição até um pouco parecida, o design também quase parecido. Mas, né, o G4 Play carregou rápido, ele carrega bem rápido, ele carrega tipo assim, cerca de 1 hora e 15 minutos na média. E aqui eu consegui 2 horas praticamente em todas as vezes que eu carreguei o C2, então não carrega tão rápido mesmo tendo a mesma potência. Talvez isso seja por causa do processador MediaTek, que não deve ter suporte aí a carregamento rápido, diferente dos processadores da Qualcomm. Bom, no extra, a gente tem aqui uma capinha extra, que é essa roxa, além da preta que vem. Ele tem um carregador que é um pouquinho mais rápido, né? Os dois tem, mas aqui acho que funciona. E ele tem TV digital, então isso é bem interessante. Aqui no C2, olha eu travando aqui, eu diria que é o som dele, né? Tem uma qualidade melhor, tem uma tecnologia aqui, então isso aqui é bem interessante. E aí galera, qual que será que vale mais a pena? O G4 Play ou o Vibe C2? Bom, como eu disse, os aparelhos, né, tem diferença aí de 100, 200 reais, mais ou menos aí no mercado. Como eu mostrei para vocês aqui nos tópicos, eu mostrei em qual aspecto cada um se sai melhor. Bom, então, eu diria que se você está entrando no mundo Android, você vende um aparelho um pouco mais básico, não tem muitas exigências, eu te recomendaria aqui o Vibe C2. Ele é um bom aparelho, apesar de alguns problemas que eu tive com ele, espero que numa atualização isso se resolva. Mas no geral, ele é um bom aparelho, tem, eu acho que a melhor tela da categoria dele, sem dúvidas, é uma tela muito boa e realmente me impressionou, eu gosto bastante da qualidade dela. Ele tem um som bem interessante, você consegue tirar boas fotos aqui com a traseira dele, a frontal mais ou menos, mas você consegue também boas fotos. Aqui no Moto G4 Play, talvez vale, né, os 100, 200 reais a mais, porque ele tem TV digital, ele tem um sistema que realmente é bem interessante, você não fica irritado em utilizar ele. A câmera dele eu curti bastante, né, a traseira, a frontal principalmente. Você vem, né, você tem a opção de ter uma capinha extra. O carregador dele, mesmo sendo praticamente idêntico ao do C2, ele te dá a vantagem, né, de você carregar mais rápido, então isso é uma das coisas que eu gostei bastante. E ele tem uma ótima autonomia. Se você tá com o pé atrás assim com o C2, eu aconselharia mesmo você ir pro G4 Play. Se você já tem um C2, eu não sei assim, se vale muito a pena. Só se você não estiver gostando mesmo do aparelho, aí você pode procurar ou o G4 Play ou o G3, caso você tenha visto o comparativo, ou outros modelos também no mercado, que tem bastante. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse comparativo do G4 Play e do Vibe C2. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, se você concorda, né, com o que foi falado aqui no review. Deixa a sua experiência também, vai ser muito bem-vindo. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado mesmo desse comparativo. Eu vou ver se consigo fazer aí comparativo do G4 Play com o Zenfone Go. Eu não vou prometer, eu vou ver se eu consigo fazer, porque são aparelhos que também estão aí na mesma faixa de preço. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado mesmo desse comparativo. Dê um like, compartilhe para ajudar na divulgação do Arthur Tech. Se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook. Nos siga no Twitter e Instagram, que é @canalArthurTech. E no Snapchat, que é Arthur Tech. E é isso aí galera, falou e até a próxima.